e a dor de um parto dessa forma. Muitas mulheres morriam porque as crianças não estavam na posição certa de nascer. Provavelmente Jabes foi um desses bebês e deduzimos isso pelo nome que se dá a ele, aquele que fez sofrer a sua mãe. Crescer com este nome era como se fosse uma vingança da mãe para com a criança. Já que não podia se matar, ela então coloca esse nome para que a criança crescesse traumatizada. Que as pessoas, ao se relacionar com elas, com esta criança, provavelmente tinha rejeição e normalmente iria tratá-la com referências ao seu nome. Eu pergunto a você, quem gostaria de conviver com uma criança que o seu nome diz, ele fez sofrer a sua mãe? Se ele era capaz de fazer sofrer a sua mãe, seria capaz de fazer sofrer qualquer pessoa que estivesse ao seu lado. Essa é a história de Jabes. Rejeitado por seus pais, talvez sua forma de crescer, além de ser traumatizado emocionalmente, ele talvez fosse rejeitado por seus irmãos também, por ter feito sofrer a sua mãe. Mas esse rapaz, ele faz uma única oração em toda a Bíblia. Não sabemos quem foi Jabes depois daqui. Só sabemos que ele orou. E a sua oração tornou-se uma das orações mais famosas de toda a Bíblia. Alguns chegam a dizer que ela é tão conhecida como a oração do Pai Nosso. A oração dele é: Senhor, me abençoas e alongas as minhas fronteiras. Dá para perceber que Jabes não perdeu a fé, que aquela rejeição, que aquela forma de tratamento fez ele se aproximar de Deus. E ele ora, ele pede ao Senhor. A Bíblia diz que ele se tornou o mais ilustre dos seus irmãos. Ou seja, há um resquício aqui que nos dá a entender que ele superou todos os traumas. Na oração ele diz: abençoa-me, Senhor. O que é ser abençoado por Deus? Será que é ligado somente a riquezas, a prosperidade? Ser bênção de Deus na Bíblia tem muito a ver com ser canal de Deus para as pessoas. Quando Deus abençoou a Abraão, e essa bênção ela foi repassada de filho para todas as gerações, Abraão, Isaac, Jacó, todos receberam a bênção. A intenção era fazer com que estes homens se tornassem um canal de Deus na terra para as pessoas que o cercassem. Ser abençoado é justamente alguém olhar para você e ver Deus na sua vida. Ser abençoado pouco está ligado a riquezas, a coisas humanas, a coisas materiais. Ser abençoado é você, com a sua vida, conseguir glorificar a Deus em cada gesto, em cada atitude. Isso independe de poderes humanos. Isso independe de riquezas materiais. Quando Jabes ele pede para ser abençoado, ele está dizendo: Deus, eu quero que quando olharem para mim, eles percebam a tua glória na minha vida. Deus, eu quero ser um canal aqui na terra. Deus, eu quero transpirar a essência do teu Espírito em mim. Deus, me abençoa. Deus, te utiliza da minha vida. Deus, faça com que eu possa, Senhor, te representar aqui na terra. Esse é o conceito de bênção na Bíblia. É você ser um instrumento de glorificação a Deus. A segunda coisa que ele pede é: alarga as minhas fronteiras. A gente sabe, amados irmãos, que quando Israel ele tomou posse das terras, todas as fronteiras elas foram demarcadas. Todas as fronteiras elas foram limitadas. Ninguém podia alargar fronteiras. Quando a distribuição da terra prometida ela foi feita na liderança de Josué, cada um que tomou a sua terra
era sua própria e se tornava uma herança, iria ser repassada para os filhos e assim por diante. Não se podia negociar, não se podia expandir-se em Israel. Os terrenos, os territórios estavam todos delimitados. Mas quando Jabes pede, Senhor, alarga minhas fronteiras, ele está dizendo, Deus, eu não me conformo só com isso. Há um princípio de inconformidade de Jabes aqui. Ele não se conformou com o nome que lhe deram, ele não se conformou em ser uma pessoa comum, queria ser um canal de Deus, e ele agora quer se expandir, ele não quer ter limitações, ele quer crescer um pouco mais. Deus se agrada de pessoas assim. Deus se agrada de pessoas que têm o desejo de expandir-se, pessoas que não são acomodadas. A própria Bíblia nos recomenda isso quando ela diz assim, não vos conformeis com esta geração, com esta era. A igreja do Senhor Jesus é chamada tanto para ser bênção, como também para alargar as suas fronteiras, para expandir-se, para alcançar novas vidas, para alcançar os inalcançados. E Jabes nos dá esta lição. O terceiro pedido da sua oração é, Senhor, seja comigo e a tua mão esteja sobre mim. Que coisa tremenda. Jabes está dizendo, Deus, eu serei sempre dependente dos teus cuidados. Senhor, eu quero poder, em tudo que eu fizer, estar entendendo que a tua mão, Senhor, é comigo. Se tu recolheres a tua mão, Senhor, eu não consigo, eu não posso, eu não vou, eu não me adianto, Deus. Essa dependência é algo que chama a atenção de Deus. Todas as vezes que um homem aqui na terra, ele declara, Senhor, que a tua mão esteja comigo, além de estar crendo em Deus, ele está dizendo, Senhor, tudo depende de ti. Moisés foi assim um grande exemplo. Quando Deus disse a Moisés, eu não irei mais contigo, mas enviarei um anjo. Moisés disse, não, Senhor, não me faça subir deste lugar, se tu não fores comigo. Risca o meu nome do teu livro. E ele decididamente não se levantou daquela oração enquanto Deus não se comprometeu com ele em continuar aquela jornada. Não troque a companhia de Deus por nada. Não abra mão da presença de Deus com você, pois essa mão é que vai te fazer prosperar em tudo que fizeres. A Bíblia fala que José, em tudo que colocava a mão, o Senhor abençoava, porque não era a mão de José, era a mão de Deus que estava sobre as ações, as decisões de José. Percebemos aqui na quarto e último pedido na oração de Jabes, é que ele pede assim, preserves-me do mal. Livra-me do mal, de modo que eu não venha a obter aflição. O que é que Jabes está pedindo no seu último pedido da sua oração tão curta, mas tão cheia de significados? Ele está dizendo, Deus, se eu vou ser um homem, Senhor, que vou ter as tuas bênçãos, que vou ser canal do teu nome, se eu vou ser um homem, Senhor, que as minhas fronteiras vão ser alargadas. Se eu vou ser um homem, Senhor, que a tua mão vai me acompanhar nas minhas ações, eu tenho certeza que o mal vai tentar ofuscar o meu brilho, vai tentar me deter, porque eu vou atrair a atenção dos meus inimigos. Então, Senhor, eu te peço, como último pedido da minha oração, livras-me do mal. Livras-me do mal, de modo que eu não venha ter aflição. Amados irmãos, que coisa tremenda. A oração de Jabes é concluída dizendo o seguinte, livras-me do mal para que eu não obtenha aflição. E o autor do livro de Crônicas teve o cuidado de terminar o que ele queria dizer a respeito de Jabes, escrevendo o seguinte, e Deus lhe concedeu
o que lhe tinha pedido. A oração de Jabes, amados irmãos, deve ser a oração de cada crente. A oração de Jabes deve ser algo que esteja interligado ao que o Deus Todo-Poderoso deseja para nossas vidas. A Bíblia diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal. As nossas orações, elas têm que estar emparelhadas com o coração de Deus. E para entender o que está no coração de Deus, é preciso ler a palavra. Quando você entende as Escrituras, quando você entende o que Deus quer para a sua vida, você ora em conformidade à vontade de Deus. É por isso que a Bíblia fala, Paulo escrevendo, ele diz: nós não sabemos orar como convém, porque nossa limitação humana nos faz enxergar só coisas aqui no nível e no âmbito humano. Mas quando nós oramos pelo Espírito, quando o Espírito Santo de Deus nos auxilia nas nossas orações, nós oramos em conformidade à vontade de Deus. E assim as orações são para a glória e honra do nome do Senhor. Você pode fazer essa oração na sua vida. Você pode pedir como pediu Jabes: Deus, me abençoa. E entendendo que ser bênção é alcançar vidas. Você não será, quando Deus te abençoar, um depósito de bênçãos, mas um canal de bênçãos. O Senhor, quando abençoou Abraão, ele disse assim: tu serás uma bênção, não limitada somente a ti e à tua geração, mas tu serás uma bênção para as nações. Esse é o propósito de Deus para a sua vida, é que você receba da parte dele, mas que também o que você receber seja partilhado com o seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, com seus vizinhos, com seu patrão, com seus empregados, com as pessoas que lhe cercam no dia a dia. Se você amanhecer o dia e dizer: Deus, eu hoje quero ser bênção para alguém, certamente Deus vai colocar alguém necessitado no seu caminho, e as palavras virão na tua boca, e a unção virá sobre a tua mão, e a glória de Deus virá sobre você, para que você transmita isso para alguém. Em nome de Jesus, peça a Deus para ser bênção. Em segundo lugar, peça para que Deus esteja alargando as suas fronteiras. Não se conforme com a sua vida. Se porventura estiver vivendo uma vida medíocre, o Senhor te diz: eu quero te dar mais, eu quero alargar, eu quero te fazer crescer em alguma área na sua vida. Nunca pense que você alcançou o seu limite, porque Deus, ele tem outros limites. Ele quer ampliar os teus limites. Ele quer fazer você prosperar. Ele quer fazer você conhecer coisas novas. Ele quer te mostrar segredos. Ele quer falar contigo de uma maneira mais íntima, mais próxima. Ele quer que você avance em alguma área espiritual. Ele quer te usar em alguma área que você ainda não foi usado. Portanto, peça para Deus ampliar as suas fronteiras. Terceiro, peça para Deus manter a sua mão estendida sobre você. É assim que nós reconhecemos a grandeza de Deus, é quando nós pedimos: Senhor, me abençoa nisso que eu vou fazer. E você, orando dessa forma, quando você fizer, você vai entender que não foi pelas suas forças, não foi pelo seu intelecto, não foi somente pelos seus esforços, mas foi algo divino que aconteceu ali, algo que estava fora do seu alcance. A mão de Deus se estendeu, a glória de Deus te alcançou, a mão do Senhor foi aonde você não pôde ir. Peça a Deus que a sua bênção, que a sua mão esteja sobre a sua vida, e você vai perceber que o Senhor vai te auxiliar. E em último lugar, peça para Deus te livrar do mal. O mal está em toda a parte. O mal está procurando justamente aqueles que Deus tem se utilizado. O mal, ele quer te destruir. Mas você orando ao Senhor e pedindo: Deus, livra-me do mal, certamente Deus vai colocar freios em todos os demônios que queiram atingir a tua casa. Certamente o Senhor vai colocar limites em
todos aqueles que querem ver o teu fim, que têm pensamentos contrários sobre a tua vida, certamente, pedindo para que o Senhor te livres do mal, você vai reconhecer que a grandeza de Deus está acima do poder das trevas. O mal existe, mas a mão de Deus é soberana. O Senhor Jesus, ele disse assim: todo o poder foi me dado no céu e na terra. Então não existe nada que o Senhor não possa fazer ao teu favor. Creia nisto, neste momento, e entenda que o Senhor é poderoso para te livrar das doenças, te livrar dos acidentes, te livrar de maus momentos, te livrar de surpresas indesejadas, te livrar de traumas, te livrar de consequências. O Senhor é poderoso para isso. E por fim diz a palavra que Deus atendeu em tudo a oração de Jabes. Ele foi ilustre, diz a Bíblia. Ele se destacou. Ele que era para ser justamente um caso perdido, um menino traumático, um menino que cresceria com pessoas o isolando, mas ele foi justamente o contrário desse enredo. Ele não se conformou em ter recebido esse nome, e o nome perdeu o seu significado ao olhar para Jabes. Ele certamente foi um homem que amou a sua mãe, amou o seu pai, se destacou em sua família. Não deixe que te intitulem, te rotulem, quando na verdade Deus tem uma história especial para você. Não permita que as pessoas que te cerquem digam quem você é, quando Deus, só Deus, é capaz de te fazer uma nova história, um instrumento da sua glória. Essa é a mensagem que eu deixo ao seu coração. Eu convido você para nós orarmos agora e pedir a Deus a sua bênção. Curve sua cabeça. Senhor, meu Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esta mensagem. Que ela seja, meu Pai, como uma flecha e atinja o seu determinado objetivo. Meu Deus eterno, neste lar, nesta casa, neste carro, neste computador, onde quer que esta palavra for transmitida, eu te peço, meu Deus, cumpra ela o seu propósito. E que muitos Jabes, Senhor, que porventura estejam me ouvindo, que tem algo em sua vida que o traumatizou, e que possa fazer dele, Senhor, um derrotado, um esquecido, um isolado. Eu te peço, muda esta situação. E conforme a oração de Jabes, faz desta pessoa uma bênção. Esteja, meu Senhor, a alargar as tendas. Esteja com a tua mão estendida sobre esta pessoa e esteja livrando de todo o mal. E assim, meu Deus, faça desta pessoa, deste meu irmão, desta minha irmã, um instrumento de destaque e assim possa ser uma pessoa ilustre aonde quer que esteja. Em nome de Jesus eu te peço, meu Deus. Amém. Meus amados irmãos, chegamos ao fim de mais uma reflexão bíblica. Procure uma igreja evangélica, Assembleia de Deus, pastoreada por nosso pastor Ailton José Alves, que lá certamente Deus falará com você algo mais. Que Deus te abençoe. A seguir, Deus fala ao coração e logo após, na Companhia de Cristo, classificação.